para a corrente, nós temos a situação. Então, só repetindo aqui, ó, a nossa corrente inicial, ela vai ser 12 divide por 100 mais 50. Então, é 12 dividido por 150, que ela vai nos fornecer um valor de 80 miliamperes. 12 dividido por 50 mais 100. E aí, quando chega essa corrente lá em T igual a T1, lá na carga, Z igual a L, lá vai ter uma reflexão que vai ser menos gama L vezes G. E o menos gama L, ou gama L vezes zero, é menos 3/5 vezes 80, que dá menos 48. E aí, então, somando as duas correntes, vai dar 32 miliamperes. E aí, depois, essa corrente, quando você tem o 2 dá 80, menos 48, mais 48, só para verificar o valor que deu, 48 mais 16. Exatamente, mais 16 mil. Então, nós vamos ter um valor aqui que vai ser, agora sim, 80 menos 48 dá 32, 32 mais 16 dá 48 miliamperes. Exatamente, vamos ver. 80, 48 menos 16 mais dá 48 miliamperes. Agora começa a fazer sentido. 48 miliamperes, então seria aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então vamos começar a organizar isso aqui, ó. Dá 80 menos 48. Isso aqui vai dar 32 miliamperes. 32 miliamperes mais 12 dá 80 menos 48 mais 16. Vai nos fornecer 48 miliamperes. Do lado de cá nós temos 32 mais 16 menos 9,6. Isso aqui vai nos fornecer 32, 48, 9,6 menos dá 38,4 miliamperes. Estabiliza em 40 milha, né? 40 milhas, exatamente isso. Agora sim, agora ele começa a fazer sentido, o que não estava antes, né? Então aqui, ó, nós voltamos aqui, ó, para a nossa corrente. I vai ser igual, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou pegar 48 mili menos 9,6 mili mais 3,2 mili. Isso aqui vai ser igual 48 menos 9,6 é 38,4. Ó, 41,6. 41,6 miliamperes. Vê que ele já está mais perto de estabilizar. E, finalmente, para o lado de cá, I vai ser igual a 38,4 mili mais 3,2 mili menos 1,92. Isso aqui vai ser igual a 41 menos 1, 41, 38,4 mais 3,2
mais e 1,92 menos. Dá 39,68. 39,68 miliamperes. Ver se eu consigo. Tá bom, deixa eu fazer só uma jogadinha aqui para não... Aqui. Entendeu? Então ele vai se estabilizando a corrente. Watts correntes na fonte e na carga deve se estabilizar em 40 miliamperes. Ok. Depois eu vou mandar isso aqui para você, tá bom? Ok. Ok? Aí. Ok. Agora são 9h33. Vamos fazer uma coisinha então, só para a gente poder começar a falar. Que era... Já vamos terminando, mas daí eu quero só mostrar para você o seguinte. Os elementos... Deixa eu ver aqui. Elementos. Exatamente isso aqui. A gente vai trabalhar um pouco, eu não sei se você está acostumado com as chamadas não idealidades dos componentes elétricos. O que significa isso? Eu já apresentei para você na semana passada que nós temos a profundidade de penetração, ou seja, que a onda eletromagnética de tensão de corrente ela tem uma dificuldade de penetrar dentro do condutor, do meio condutor. Então, a região por onde passa a corrente ela é menor do que a área total, se a frequência for cada vez maior. E quanto mais alta a frequência, menor é a região por onde passaria a corrente elétrica e, consequentemente, maior a resistência elétrica. Então, um fio elétrico, por exemplo, a gente pode dizer que ele tem uma resistência que vai aumentando conforme aumenta a frequência. E aí, quando a gente está preocupado com frequências que operem com fios em 30, 40, 50 MHz ou mais. Então, evidentemente que um fio já não vai ser simplesmente uma resistência padrão, ele vai ter essa variação de resistência elétrica e de indutância. Só para a gente poder considerar, ou seja, a resistência, então, ela aumenta. E, por exemplo, se nós temos uma indutância interna, mas se nós temos dois fios, por exemplo, esses dois fios, eles simplesmente têm uma indutância própria desse laço. Do mesmo modo também como tem uma capacitância desse laço. E então, quando você trabalha com um componente que não seja, e mesmo que seja, por exemplo, um SMD, ou seja, montado diretamente sobre a placa, mas seja um resistor ou capacitor que tenha pernas, essas pernas elas vão ter tanto uma resistência dos fios, como elas vão ter também uma indutância e uma capacitância desses fios. Então, um resistor, por exemplo, ele pode ter um comportamento em alta frequência que ele se aproxime, na verdade, de um indutor. Ele vai ter uma parcela que seria capacitiva e uma outra parcela que seria indutiva. Do mesmo modo, por exemplo, um indutor que também tenha esses fios, ele também vai ter uma capacitância interna que deve ser considerado, principalmente quando trabalha em alta frequência. Mas já como já são 9h36, eu diria que a gente vai trabalhar com essa questão desses elementos de fios na nossa próxima aula, tá bom? Então, eu tento falar para você que eu vou conseguir fazer a gravação e disponibilizar, mas com a coordenação, por exemplo, nós estamos agora fazendo uma dupla diplomação, saiu o edital hoje. Então, na semana passada nós trabalhamos com o edital, só que como os prazos são muito curtos, por exemplo, o edital inicialmente era para ser dia 28 de março que os alunos fossem fazer a inscrição, mas pelos problemas de montagem do edital, a gente só vai conseguir fazer dia 30, mas aí depois vai ter que fazer, não sei, você chegou a pensar, isso é o edital de dupla diplomação com o IPB lá em Bragança. Você sim, nunca pensou em ir para fora. Né? Então saiu agora. Não sei, você chegava a ter interesse para fora ou não?
até quando teve quando iniciaram isso no começo do 2016, até tem, mas atualmente eu estou trabalhando, não sei se eu irei sim. conseguir. Teria que parar o meu trabalho para fazer isso, infelizmente. Não, aí ia ser mais complicado. Teria que ser se você tivesse mais disponibilidade. Infelizmente, não. Seria uma boa oportunidade para pegar. Claro. Pegar diploma lá para Portugal, mas infelizmente não. Exatamente. Ok, então, Gustavo. Então a gente para por aqui hoje. E daí, na aula que vem, a gente falar sobre essas questões das não idealidades dos componentes elétricos, tá bom? Beleza. Beleza, então, Gustavo. Então, uma boa noite para você. E até segunda-feira da semana que vem, tá bom? Boa noite. Boa noite, então, tá? Tchau, tchau.